Olá, boa tarde. Acompanhe os destaques de hoje aqui no Tribuna Esporte. Tem gente que confunde estrada com pista de corrida, mas esse cara sabe diferenciar as coisas muito bem. Conheça Sérgio Ferrarini, o policial piloto. No trabalho ele para os apressadinhos, mas no lazer o negócio é deixar todos para trás. Tem festival de natação nesse fim de semana e o TE antecipa o evento para você. A galera do Merim e do Petit está animada na disputa por medalhas e tem muito capixaba na briga. Rodrigo Peçanha comenta as semifinais da Copa Espírito Santo e a rodada da Copa Sul-Americana. Sabe se o Flamengo jogou ontem? Já o Vasco passou por cima do Aurora. Apito inicial, acelere com a gente no Tribuna Esporte. E a gente começa com a história do Sérgio Ferrarini. Ele é policial e piloto. Olha só. Ruas e avenidas engarrafadas. O panorama atual das grandes cidades. Carro, objeto de desejo de 10 em cada 10 brasileiros. O problema é que com máquinas cada vez mais rápidas, a velocidade ficou excessiva. Essa é a principal causa de acidentes de trânsito nos centros urbanos. A educação no trânsito, isso é uma coisa fundamental, tem que haver sempre. Campanhas educativas, isso tem que ter sempre. E um bom sistema de engenharia de trânsito. Punir motoristas infratores. Essa foi a rotina do soldado Ferrarini durante 4 anos. Na época do trabalho pesado nas ruas, a velocidade sempre foi um problema. Às vezes o cara, ele até sabe dirigir bem, ele é um bom piloto, seria um bom piloto se participasse de corrida, porém a estrada, nossas ruas, elas não são apropriadas para suportar o excesso de velocidade. Mas se nas ruas o Ferrarini faz a lei prevalecer... Aqui no Autódromo Mestre Álvaro, a lei é outra. Pode acelerar, que não tem limite de velocidade. Sérgio Ferrarini é piloto da Fórmula BKR desde 2007. No circuito do Autódromo Mestre Álvaro, ele faz tudo o que um motorista normal não deve fazer nas vias urbanas. Mais de 170 km por hora na reta. A entrada no automobilismo foi a realização de um sonho. Desde criança eu sempre acompanhei a época do Barródromo lá em Jacaraípe. Depois o Bata teve a felicidade de construir essa pista maravilhosa. E continuei acompanhando, né? Ainda era criança, era adolescente. E aí depois que eu consegui me estabilizar financeiramente, eu adquiri o meu carro. E aí eu vim pra cá pra gente poder brincar, né? Na temporada 2011, Sérgio figura entre os melhores da categoria 1.6 Light. No último final de semana, ficou em segundo na 5ª etapa da competição. O policial e piloto acredita que pode levar o caneco pra casa. O campeonato está bastante embolado. Né? Nós fizemos boas pontuações nas primeiras etapas. E para quem quer acelerar com segurança, o Sérgio tem um recado. O que eu sempre falo, né, para todo mundo, o lugar de correr mesmo é na pista. É na pista que você vai demonstrar a sua habilidade, a potência do motor, não é lá fora. Capixabas no PAN e Yamaguchi Falcão tá na final do boxe olímpico. O pugilista capixaba venceu o mexicano Armando Pinha com até certa facilidade na categoria até 81 quilos. 9-3 no primeiro round, 10-2 no segundo e 8-6 no terceiro. Yamaguchi reagiu bem depois daquela polêmica toda na luta anterior, em que chegou a ser desqualificado por ter dado um golpe abaixo da linha da cintura. Na disputa pelo ouro, Yamaguchi enfrenta um cubano. Os caras têm tradição no esporte e a promessa é de luta dura. Será no sábado, às 15:11 da noite. Boa sorte para ele. E agora eu te faço um convite. Acompanhe o conteúdo do Tribuna Esporte na internet.
O Tribuna Esporte também está na internet. Acesse www.redetribuna.com.br/televisão. Aí clique no link do TE e veja conteúdo exclusivo da página. Assista os vídeos, leia os blogs e mande suas fotos pra gente. Não esqueça de deixar o seu comentário ou sugestão de reportagem. Visite também nossas páginas no Twitter e no Facebook. Esse é o TE Digital e acessível em qualquer computador. Nesse fim de semana tem natação no Álvares, é a Copa Sudeste, e o Espírito Santo tem uma delegação com muita gente boa. Destaque para Fernanda Andrade. As piscinas do Álvares Cabral estarão bem cheias a partir desta sexta. Até domingo acontece o Campeonato Sudeste Mirim e Petit de Natação. 752 atletas na disputa por medalhas. O Espírito Santo terá 62 atletas, a menor delegação entre os 4 estados. Mas no time está Fernanda Andrade, campeã em 2009 e em 2010 nos 50 e 100 metros. Ela vai em busca do tricampeonato. Eu quero muito ganhar esse Campeonato Sudeste, sendo que agora está um pouco mais complicado, como tem sido todos os anos. Além de competir na prova que mais gosta, os 100 metros livre, ela cai na água nos 100 borboleta e nos 200 medley. E é nesta última que ela terá as maiores dificuldades. Essa parte que eu tô falando de complicado, que nos 200 metros tem uma menina com 2 segundos a menos que eu e eu tô com um pouco de medo. O Wilson não acompanha apenas a filha de perto. Ele conhece boa parte dos 62 atletas que vão representar o estado. E mesmo com a delegação reduzida, ele acredita em um bom resultado do Espírito Santo. Porque nós temos diversos atletas aí que são muito bons, né? Acredito que a federação tem que investir um pouco mais na base, até para aumentarmos, já que nós somos o estado anfitrião do Campeonato Sudeste, só temos 62 atletas, né? Mas tem aí alguns garotos que se destacam, o Thales, João Pedro, a Amanda, Luísa Moreira. E os atletas de fora começaram a chegar. Lara Prado, de Uberlândia, será uma das concorrentes de Fernanda no 100 borboleta. A mineira é só elogios para a capixaba. Ela é muito esforçada, ela é uma atleta muito competente, animada. Vamos torcer então para o time capixaba. Lembrando que a Copa Sudeste de Natação começa amanhã às 3 da tarde, lá no Clube Álvares Cabral. Esse é o nosso fim de primeiro tempo. Daqui a pouco chega Rodrigo Peçanha para comentar os jogos do Vasco, Flamengo e as semifinais da Copa Espírito Santo. Não sai daí, é o instante só. Estamos de volta com o segundo tempo do Tribuna Esporte. O Rodrigo Peçanha já está aqui comigo para comentar a rodada da Sul-Americana e as semifinais da Copa Espírito Santo. Por falar em Copa Espírito Santo, a gente começa avisando que tem uma enquete nossa no Facebook, na página do Tribuna Esporte, perguntando quem avança nessa primeira chave semifinal da Copa Espírito Santo. Vitória ou Desportivo? Você pode acessar lá a nossa página no Facebook e deixar o seu comentário. Aqui algumas pessoas já estão colocando quem acha que vai ganhar, tá uma enquete também quantitativa, né? As pessoas clicando quantas pessoas vão participar, isso é muito legal. Rodrigo Peçanha, muito boa tarde. Boa tarde, tudo bom? E aí, vamos começar falando de Copa Sul-Americana. Vamos lá. Vamos falar de Vasco da Gama, que venceu ontem o Aurora por 8-3, jogando em São Januário. 1 é pouco, 2 é bom, mas 8 é brincadeira. Foi um peladão, Rodrigo Peçanha, aquilo que rolou ontem em São Januário? Depois que o jogador do Aurora foi expulso, a coisa ficou muito fácil para o Vasco da Gama. Até então, o jogo estava um jogo equilibrado, não pelo fato do Aurora ser um grande time, mas pelo Vasco não estava conseguindo encaixar o jogo. O Alexandre tinha perdido alguns gols já na partida e num desses gols que ele perdeu, surgiu o contra-ataque que deu gol para o Aurora. Então, assim, era uma partida pegou no pé dele. Uma partida esquisita até esse momento. A partir do momento da expulsão do jogador do Aurora, um time que, por sinal, bate bastante, né? Gosta, né? Gosta uma canela alheia. Gosta de jogar um futebol e outros esportes juntos, né? E o Vasco, a partir desse momento, sim, jogou para ganhar e aí virou pelada mesmo. Virou jogo de ataque contra defesa, contra-ataques que sempre resultavam em gols, tanto que Bernardo, até o Alan fez gol no final. Todo mundo fez gol. Se encontrou. Leandro fez o primeiro gol, Alexandro fez 2.
O Douglas, zagueiro, atrapalhadíssimo, fez também o gol dele. Então, assim, foi um jogo pro Vasco ganhar ainda mais moral, acredito, pro Campeonato Brasileiro, né, que é realmente o foco. E eu acredito que, assim, a opinião bem clara hoje, falando de Vasco da Gama, que o Vasco não tem nada a perder. O Vasco já foi campeão da Copa do Brasil, já está na Libertadores do ano que vem. Então o Vasco, apostando suas fichas no Brasileiro e na Sul-Americana, não tem nada a perder. Se ele ganhar as duas, vai sair consagrado do ano de 2011. Agora, tomar 6 gols do Aurora é brincadeira. Vamos falar então do Flamengo, que também jogou ontem pela Sul-Americana. Nenhum golzinho, se sobrou gol no jogo do Vasco, no caso do Flamengo, faltou. Na verdade, teve umzinho só, mas foi do Universidade do Chile, que venceu a partida por 1-0 e eliminou o rubro-negro da Copa Sul-Americana. Um jogo que o Universidade jogou pro gasto, jogou para se classificar. Bonito mesmo foi a festa da torcida da Universidade, que lotou o estádio lá no Chile, em Santiago, todo mundo cantando e o time qualificado. Sim, a gente não pode falar que a Universidade do Chile vai ser campeão da Copa Sul-Americana, mas até então foi o time que mostrou o melhor futebol disparado. Bem arrumado, né? Inclusive Vargas, o Vargas que se destacou no primeiro jogo. O Montijo jogava nessa Universidade do Chile e hoje é destaque aí. Mas o Vargas tem Milan interessado já no futebol do Vargas. E ontem o Flamengo tentou, de alguma forma, se redimir daquele fiasco no jogo do Rio de Janeiro. De certa forma conseguiu, né? O Flamengo fez um jogo equilibrado, mas não teve força, não teria forças para reverter aquela situação de 4 gols de desvantagem. Aquelas 2 furadas do Williams mostraram mais ou menos como é que está a fase do Flamengo, né? O time até é esforçado, bom, né? se esforça em acertar, mas ali foi um azar mesmo. Pisar com o pé de apoio, tirar a bola e furar. Brincadeira. Vamos então sair da Copa Sul-Americana para falar de Copa Espírito Santo, que também é destaque no jornal A Tribuna de hoje. Paredões solitários buscam um dia de glória. Estou aí falando dos 2 goleiros, né? O Denis e o Vitor Bahia. Robson Bahia, né? Robson Bahia, verdade. Vitor Bahia, o outro goleiro. Vitor Bahia foi do Barcelona. Português. Né? Jogou no Barcelona, exatamente. E o Robson Bahia, bom, quem dera, né? Fosse o Vitor Bahia no gol do... Mas o Robson Bahia não deixa nada a dever, não. Mas é um bom goleiro. Jogou no meu São Mateus, bom goleiro, Robson Bahia. E aí? O que dizer dessa semifinal que parece ser a que mais promete? Assim? Promete, né? Grande jogo. Eu tô esperando uma partida bem legal, principalmente depois dessa classificação sofrida do Vitória. Eu acho que o pessoal tomou um chão de orelha lá do Vevé e tá todo mundo querendo dar a volta por cima ali no Vitória. Vitória se classificou para as semifinais com 2 gols de um zagueiro. Então o ataque tem que mostrar serviço. Marcelo Pelé foi contratado, fez gol no início, mas no final quem decidiu foi o Leandro, classificando a equipe para a semifinal. Na Desportiva, acho que a Desportiva apresentou o melhor futebol da primeira fase da Copa Espírito Santo, dentro de campo, né? E ter o Gilmar ali no comando do meio-campo vai ser um jogo assim legal, um jogo de xadrez mesmo, um jogo que vai se decidir nos detalhes. A gente espera uma grande partida lá no Salvador Costa. Tá ok, Rodrigo. Obrigado pela sua participação no TED de hoje. De volta na segunda-feira. Esse é o nosso apito final. Você pode visitar a nossa página na internet, é www.redetribuna.com.br/televisão. Não se esqueça de visitar a nossa página no Facebook também, tem lá as enquetes para você participar. Para você, uma boa tarde e até amanhã, gente. Tchau.